Mas deixa eu te perguntar, nesse tempo de Fiat, muita coisa deu muito certo. Teve coisa que deu errado. Palio City-Mate, que você acho que você não tava, mas... Não tava, não. Mas eu quero saber, assim, o que lançou que vocês tinham certeza que, meu, isso aqui vamos arrebentar, e quando lançou, falou, a gente não pensou nisso. E o que você lançou assim, falou assim, vamos lá, mais uma versão, e o negócio estourou. Eu tenho que ter cuidado com os sentimentos aqui, eu posso te magoar um momento, porque eu sei que você tem uma devoção. Ideia. Sporting. Não, eu tive duas que não foram Sporting. É engraçado. Mas quem teve o básico sempre almeja. Todo 10 Sport que eu vejo na rua, eu tiro foto e mando pra ele. Mas o que acontece? As leituras, as tentativas, elas têm que acontecer. Você tem que ter audácia para fazer as coisas. Em alguns momentos as audácias elas são mais bem recebidas, em alguns momentos elas não são bem recebidas. Um exemplo de audácia pouco bem recebida da Fiat é Siena Sport. Siena. Sporting. Era uma roupagem, como era um Palio 1.8R, mas que não tinha um apio. Eu lembro quando nós começamos Siena Sport, o Eduardo Lages, saudoso engenheiro, ele falava, esse carro tem que ter motor 16 válvulas de estilo. Não tem que ser um motor 1.8. Só que aí ia ser um caminhão de dinheiro para calibração e tudo mais. E aí não conseguia pagar a iniciativa. Você não conseguia pagar o investimento, porque o volume do carro era um carro alto gama, com um mix baixo, uma margem até razoável, mas versus volume, não dava dinheiro para pagar. A gente andou nele no Capoava, ele não foi lançado. Ele foi lançado, mas, bicho, é natimorto. 13 pessoas compraram. Que é um carro que foi lançado, que não vendeu. Mas que é um carro que todo mundo que vai em fórum, conversa, o povo treme, Estado Esporte. Vendeu. Vendeu, só que durou pouco tempo. Não, mas muito mais do que o Siena. O Siena eu nunca vi na rua. Sem sombra de dúvida. O Siena acho que não foi nenhum. Foi só aqueles do evento que vocês... E pronto. Não, foi. Foi isso? Foi. No caso da Estrada, vendeu, mas vendeu muito pouco, porque não teve uma aceitação. Porque era um carro com suspensão trabalhada, mais baixa, um carro cheio de aeropartes e tudo mais. Mas é um carro que hoje, se aparece uma para vender, é massacre da Serra Elétrica. É a picape 147 saboneteira. Tem cara pedindo 60 pau nisso aí. Não acha mais. Eu tenho um primo, a curtinha. Eu tenho um primo que tem uma cabine dupla preta. A 147? Cabine dupla, pequenininha. O porta-mala dela é uma caixa de fósforo, literalmente. Você enfia uma mala. Mas o que ele fez? Foi levou em Geralto? Ou ele fez em casa? Eu não sei. Não. Ele fez, em algum lugar ele fez isso. É pretinha, é linda e maravilhosa. Vocês faziam muito isso com a Toyota Bandeirante. Você sabe, né? Que a invenção da cabine dupla da Bandeirante foi de um cara de Pernambuco que ele fazia uma cabine a mais. E já começando uma das pautas que eu anotei aqui, eu tô mexendo no celular, gente, que eu tenho. Antes, tá bom. Eu quero saber do... Bom, Sporting. O Palio deu ok. O Palio deu ok. Uma coisa muito legal de trabalhar foi quando a gente quis relançar a questão do R, né? E nós pegamos o Palio. A nomenclatura é minha Restyling 2, é o carro lançado em final de 2003. Ele foi lançado X duas portas, o carro que não existia. Nós lançamos ele no Hyatt, com presença de Giugiaro. O Palio, primeiro que a frente é grandona e a traseira é opulenta. O Palio X duas portas custava R$19.990 para ter um carro abaixo de 20 mil. Nós lançamos esse carro, foi produzir 4 meses depois. Tinha o LX 1.0, LX 1.3, HLX 1.8. Isso foi final de 2003. O Palio 1.8R veio em 2005. Já com o farolzinho que trocou no meio do... Não. Vamos lá. Ainda a cara quadrada? Ainda é o carro. Ainda é o Fire. Ainda é o carro, porque você tem a primeira geração 96, a segunda lançada final 2000, aí você tem final 2003 lançado o carro que eles chamam... O cara de sapo. O cara de sapo. Eles chamam o primeiro de chinesinho. Verdade. É o carro de sapo, o cara de sapo, ok? Esse carro em 2003 é uma das coisas legais aqui. Eu lembro, tinha um azulzinho bonito. Vocês mandaram pra frota, eu tava com o Caruso. Um azulzinho, um azul da cor, essa cor aqui, ó. Os 1.3. Lembra? Certo. É o cara de sapo, É o cara de sapo. Vinha com a placa verde de Betim. O que acontecia? Esse carro foi muito legal, ele. É uma das coisas interessantes para contar nesse intuito. Vamos retroceder um pouquinho. No metade de 2002, a gente estava... metade de 2002, a gente estava muito preocupado. Volks bombando com o Gol Power. Bombando. Família Palio, especialmente Paraty no bem também com motor 1.6 e tal. Com sedã não tinha muita preocupação não, porque nessa época não tinha Voyage. Mas quando você olhava para hatch, Station Wagon, Paraty e Gol bombando com motor, mudaram aquela mudadinha de frontal tal, era bombando. Antes de entrar aquele G4, aquele painel
O G4 virou pé de boi de novo. Pelo amor de Deus, né? Era um carro... O G3 era foda, era legal. Mas era um carro que, quando você comparava para a linha LX nossa, ainda era muito mais espartano. E o nosso tinha um custo muito elevado. Tivemos um belo insight. Vamos fazer um benchmark. Ferramenta fantástica de marketing. Pegamos carros da Volkswagen. Eu lembro que eu peguei, tinha que arrumar um Gol. Olhando com a Volkswagen para emprestar, não tinha. Eu peguei o carro da minha madrinha. Ela tinha um Gol Power, cinza metálico, bonitinho. Peguei o carro dela, deixei o carro da casa dela, peguei o carro dela, levei para a fábrica, olhamos o carro todo, fizemos um brainstorm, lançamos a linha com motor 1.3, 8 válvulas. Nós lançamos começo, lá em Comandatuba. Começo em janeiro de 2003, nós lançamos motor 1.3, 8 válvulas e 1.8. O mote do evento era Evolução Fiat. Okay? Motor 1.8, GM, ok? Lembro. Como é que era o nome da... O nome da Joint Venture? Fiat GM Powertrain. Powertrain, é isso aí. Quando nós fizemos isso, a gente fez uma depenada, tiramos as linhas LX, fizemos a linha EX, mantivemos a LX só no topo de gama. Fazendo uma história longa, curta de novo. 2003 foi o ano mais desesperador da minha vida. Por quê? Porque eu apanhava todo santo dia. Ou da associação de concessionários, ou do pessoal de vendas. Por quê? Perdeu essa referência na gama. Todo proprietário de carro 2001, 2002 que ia trocar, entrava em pânico. Porque o carro que ele ia comprar era muito pior que o carro que ele tinha. Uhum. Eu lembro no cliente de venda diretas que ele comprou um lote de Palio e Candy, os consultores, tipo laboratório, entraram em pânico. Por quê? O carro perdeu uma Palio e Candy, perdeu a abertura interna do porta-mala, perdeu conta-giro no painel, porque em vez de ser 1.0, 16 válvulas com conta-giro, era 1.3, 8 válvulas. 8 válvulas, conta-giro, 1.0, tiramos. Nossa. Fizemos um insight baseado em cima de Volks. Foi uma manobra que a gente fez, que infelizmente não foi a mais bem acertada. Foi um ano bem complicado. E um ano mais complicado ainda, porque foi um ano de guerra comercial muito pesada. Na época, nesse ano, o presidente era Guilherme. Da GM, não era antes do Ray Young. E Volks, eu não lembro quem era. Mas foi um massacre da Serra Elétrica. Bônus em carros que custavam 16, 17 mil reais, de 2 mil reais em todas as marcas. Era literalmente mar vermelho, sangue. Então foi um ano muito complicado. Nós tomamos uma ação na metade de 2003 de repaginar o Palio que ia ser lançado no final do ano. Repaginando o conteúdo, avaliando o quê? Como nós podemos trazer. Isso foi um trabalho feito pela área de produto, na época Carlos Eugênio, pela área de marketing, que na época o carro tinha saído, era o Eduardo Lais, que era o chefe, junto com, respondendo para o Mazzucato e eu do time dele, onde a gente assentou, eu e o Walter, que trabalhava com o Carlos Eugênio, e pegamos chamada grelha, né, que é uma tabela de conteúdos, nós repaginamos tudo. Nós somos radical, tiramos a área de direção de série, que era uma coisa pesada como visão. Mas nós criamos um carro que tinha uma série de coisinhas. MyCar, que era regulagem no monte de configuração no carro. Porta-luva duplo, que trazia o conceito de muita habitabilidade. Sempre tinha abertura de novo porta-mala e tanque. Porta-objeto para todo lado, porta-copo, ou seja, era um carro que era funcional. Sim. Resultado da ópera. O carro voltou a uma boa maré, com a versão, como eu falei, principal LX 1.0, LX 1.3 e HLX 1.8. E um design muito acertado. Muito acertado. Loucamente, naquele ano, nós lançamos o carro começo de novembro, tá? No Riot aqui em São Paulo. A anteprima foi na pista da Pirelli. Nós lançamos esse carro e nós somos carro do ano. Né? Isso. E nós somos carro do ano. Lembra, Autosport, lembra. Desbancando com um FL, um facelift, é o termo, gente. Ou seja, um facelift, você tinha ali frontal todo novo, traseira novo. Tinha uma modificação pesada que não tinha sido feito na primeira da segunda geração, que era interno. Tinha um painel completamente novo, completo. Bancos legais pra cacete. Bancos legais pra caramba. Mudou. O interno mudou completamente. O externo, frontal novo, traseira nova. A chamada fiancata, né, que são portas e tal. Não tão novas, maçaneta somente, perdendo aquela maçanetinha de saboneteira para maçaneta normal. O friso também, né? O friso não, como é que é? O vinco. O vinco e tal. Outro, mas assim, uma estrutura ainda básica do carro. Nós ganhamos carro do ano no mesmo ano em que quem tinha expectativa que a briga maior seria Fiat e Fox. 2 carros do zero. Honda Fit e Volkswagen Fox. E nós ganhamos carro do ano. Então foi muito legal. Foi um turnaround pesado demais. Eu lembro que a definição de preço teve consultoria participando com a gente da Fiat para poder entender o melhor posicionamento de uma mudança tão drástica de gama. E deu muito certo, graças a Deus, foi muito bem. E ali decolou, né? Ali decolou. Decolou demais, decolou demais. Não, eu não digo decolou. Para mim, deu o refresh do lançamento em 96.
E preparou um terreno para uma chegada em março, que foi lá em Costão do Santinho, de Palio Weekend e Siena Novo. Com aquela lanterna igual um panetone. Igual um panetone da Palio Weekend. Que todo mundo adorou. Todo mundo adorou. Todo mundo adorou. Costão do Santinho eu fui. Dei um carrinho no senador, Fernando Siqueira. Pô, você tá louco, menino? Jogamos um gramadão lá. Tava. Que legal foi aquele evento. Foi a primeira vez que eu tinha ido pra lá, mas o que mais me impressionava naquela época era o torque dos 1.8 Powertrain, né? Os 1.8 GM. E na Palio Weekend, que nunca foi, a exceção da época 16 válvulas, nunca foi considerado um carro tipo... Era meio pesadão, né? Muito mais pesado que o Palio e tal. E quando você andava na 1.8, dava gosto. É aquela história, né? Você sempre, é curva de torque. É a entrega principal que você sempre vai ter ali. Quando era um 1.6 16 era 4.000 e ali entregava em 2.800. Uma delícia. Era uma delícia. Era gostoso. E ali vendeu muito também para o Weekend. Aí veio a história do Palio 1.8R, lançado em 2005, ainda com essa carroceria. É verdade. Ela lançada em 2005. Nós fizemos um evento no interior de São Paulo para poder mostrar, foi um pequeno evento, que nós repaginamos o Palio 1.8R. Foi um carro de nicho, um carro de imagem, não vendeu, com um mix ali. Esse carro teve amarelo, teve vermelho, teve prata, teve preto. Azul? Não. Azul só no outro, na outra geração. Azul no outro, que foi lançado no Natal. É, isso aí. E, aliás, esse é o Palio 1.8R que mais se vê. Quando fui comprar o Ideia em 2007... Porque os outros já foram destruídos, né? É normal. Um Palio com motor de Astra é foda, né? Bicho, mas você lembra do desenho animado Pateta, né? Quando ele liga o carro. Sim. Todo mundo se empodera da forma como quer. Responsável ou irresponsavelmente. Pô, no Palio ficou maravilhoso. Quando eu comprei o Ideia, eu falei assim, não aguento mais, porque eu sofria muito no trânsito, né? Eu tinha um 2001 Fire básico não. Era o completo sem área de direção. Como falam, né? Completo sem área de direção não é completo, porra. Tinha vidro, trava, limpador traseiro, pronto. É isso aí, tinha vidro, trava, limpador traseiro. Desembaçador traseiro, pronto. E desembaçador e a travinha do porta-mala, se eu não me engano, do lado, ou não? Ou só no Ideia? Acho que só no porta-mala podia ter. Ele não tinha o tanque ainda não. É isso aí, mas não tinha área de direção. E era uma coisa que maltratava muito esse animalzinho de grande porte. Que não tinha incontáveis quilos, mas já era grande demais. Falei, não aguento mais. Preciso de um carro com área de direção um pouco maior. Fui na Sinal da Sumaré, logo depois do Bingo Imperador. Sim. Fui lá, vi um anúncio, falei... Não, minto, minha mãe comprava carro lá. Minha mãe fieteira maluca, né? Conheço. Nossa, você viu a história. Sim, eu vi a história. Aí eu falei, vou lá. Aí eu fui lá e tal, falei, vou ver um Palio 1.8R. Tá querendo gastar, sei lá, na época 35, 36... Não, o Palio 1.8R era 31.990. Falei, eu consigo. Eu tinha acabado de ser promovido lá na Motora Press com o Abel. Eu vou lá. Tinha um Palio 1.8R azul. Como era o nome do azul? Já com a cara da quarta geração. Você lembra daquele um azul marinho? Mas lindo. É o mesmo azul do estilo Abarth que o Cássio Cortez está fazendo matéria, que era o carro do De Maria. Ah, então. Sabe aquele carro do De Maria, né? Era o De Maria? Aquele estilo Abarth foi produzido pro De Maria. O Azul Vitality. Azul Vitality. O De Maria quase isso aqui também. O De Maria falou. O De Maria, na hora de escolher o carro de frota, ele pediu pintar um carro. Essa é uma história boa para contar. Carros com cores exóticas sob encomenda. Carros não previstos montados. Isso é uma coisa boa para contar. Tem coisa maravilhosa. Vamos falar disso hoje também. Pavazinho, tem horário hoje não? Tá tranquilo? Tem? Que horas você precisa sair? Umas 10h30? 10h30 ou mais antes? 10h30? Tá bom. A gente vai contar disso também. O negócio é o seguinte. Fui lá, tornando uma longa história curta. Fui lá, entrei no Palio e falei, não vou aguentar mais, Palio. Não aguento mais. Não revoltei. Não nenhuma aqui dentro, pensei comigo, né? Já trabalhava com carro, já sabia. Da sua altura, a ergonomia do Ideia é perfeito, velho. Não, aí um Fit, falei, deixa eu ver os seminovos. Achei um Fit por 35.990. Era 4.000 a mais, era 4.000 a mais que o Palio. Eu entrei no Fit, olhei a quilometragem de 7.600 km, eu falei, é ele, 2005. E é um Honda, né? Era um Honda. Eu entrei e falei, nossa, eu tô longe do teto e pertinho do chão. Mecânico. 1.4, acho que era um LX. Bolinha atrás, que cor que era mesmo? Vermelha. Azul era no CVT. Bolinha vermelha. 1.5 CVT. Legal demais. Aí a mulher olhou pra mim, era uma vendedora bonita até. Ela falou assim, você já andou numa Ideia? E assim, eu já trabalhava com carro, mas eu tava na Maxi Tuning nessa época e nunca tinha entrado numa Ideia. O Ideia tinha lançado em 2006, se eu não me engano, esse era do 7.
Falei, deixa eu lá ver. Quando eu entrei, rapaz, Não, aí é eu ergonomia. olhei aquilo tudo. Ele tinha regulagem de altura do banco do motorista? Já tinha Não, aí tudo. ferrou. Você pegou a regulagem, Não, jogou. Era aquele negocinho que você puxava um e... pistãozinho. Igual, é o meu pistãozinho do Maréia. É isso a aí. mesma É o peça mesmo do pistãozinho, Maréia. só que no Maré era um pouquinho mais duro. Isso. Você levantou. Quando você baixou, eu olhei pra cima e falou... Acabou. Não, Morreu. eu olhei e falei assim, quanto é esse, moça? Aí ela falou, esse é 37, não sei o que lá, mas tem um desconto, não sei o que, porque tem uma versão aí que tem um teto que não tá saindo. O ponto 4 tinha teto, Skydome. Eu tive um vermelho. É. Ela Vermelho falou Alpine. a gente tem aqui, esse aqui é 37, não sei o que, mas tem um aí que eu não sei se fabricaram. Ela Você falou comprou assim. com teto? Ela falou assim, eu não sei se fabricaram errado, não sei, vou ver. Aí foi lá, puxou lá, era 34.500 com o Skydome. Eu falei, moça, o com teto é mais barato que o sem teto? Mas aí tinha liga leve e tudo mais ou não? Liga leve. Ponto 4 é LX. Jesus, pai eterno. A raridade. Que cor? Prata. Aí eu falei, É meu. Então, sua primeira ideia tinha Skydome. Skydome. Você pôs o seu filme? Não, aquário. Andava Ô, sem bicho, nada. Eu tive uma ideia, eu tive que colocar isso no filme porque minhas caspas estavam virando mandiopan. De tanto que esquentava. Tava crescendo, Era uma né? telinha, né? Era uma telinha e era muito próximo ali. Assim, Mas, meu, vou te falar, quem tinha Nossa. passado 7, 8 Não, não, anos não, sem não, ar-condicionado, não, de eu ter o ar-condicionado, pra mim eu tava... Você falou do Polo Norte.